Quer desconto para entrar na faculdade? Acesse querobolsa.com.br. Olá, bem-vindos ao quadro. A partir desta aula, nós vamos conhecer alguns filos de fungos, começando pelo filo dos Citrídio micetus. Esse filo tem algumas características bem peculiares e que não estão presentes nos outros fungos. A maioria dos Citrídio micetus é aquática e esse é o único grupo de fungos que possui flagelos. Esses flagelos estarão presentes em algumas fases da vida dos Citrídio micetus. Além dos flagelos, este grupo também possui uma outra característica que é única do grupo, que é a ausência de quitina na parede celular. Diferente dos outros grupos que apresentam quitina, os Citrídio micetus apresentam no lugar da quitina duas outras substâncias, a celulose e também glicanos, que são polissacarídeos. Algumas espécies de Citrídio micetus são unicelulares, mas a maioria das espécies é filamentosa. E as hifas são cenocíticas. Vocês se lembram o que são hifas cenocíticas? São aquelas hifas que não apresentam septos. Elas são hifas contínuas. E no caso das hifas dos Citrídio micetus, os núcleos são diploides. Este é o único filo de fungos que apresenta núcleos diploides nas hifas. Todos os outros grupos apresentam núcleos haploides. Esse tipo de informação é muito interessante, principalmente quando vocês forem entender os processos de reprodução. Então, fiquem atentos a esses detalhes. E qual é a substância de reserva energética desses fungos? Eles reservam uma substância chamada de micolaminarina, que é uma substância presente em alguns filos de algas. E este também é o único grupo de fungos que tem essa substância como reserva energética. Em relação aos hábitos alimentares, os Citrídio micetus podem ser saprofágicos. Então, muitas espécies são saprofágicas, ou seja, são espécies decompositoras, já que os saprofágicos se alimentam de matéria orgânica morta, e algumas espécies também são parasitas. Inclusive, uma espécie de Citrídio micetus, a Phytophthora infestans, foi a causadora de uma doença que dizimou grande parte das plantações de batata na Irlanda. Isso aconteceu no século XIX. Um outro filo que vocês precisam conhecer é o filo dos zigomicetus. Esse filo também tem uma característica que é bem peculiar, é que eles não formam corpos de frutificação, mas os seus filamentos, assim como os filamentos dos Citrídio micetus, possuem hifas que são cenocíticas. Esses dois grupos são os únicos dois grupos que possuem as hifas cenocíticas. Todos os outros grupos que nós vamos estudar possuem hifas septadas, ok? E esses fungos também têm uma característica que é específica deles. Estão vendo essa fumacinha negra que eu estou desenhando aqui dentro dessas estruturas? Bom, esses aqui são os esporos. E esses esporos são estruturas sexuadas formadas durante a reprodução e recebem o nome especial de zigósporos. Então, os zigomicetos são fungos que formam os zigósporos, esporos que são produzidos durante a reprodução sexuada desses fungos. Processo que nós vamos conhecer em aulas posteriores, ok? Os zigomicetos apresentam vida livre, sendo que eles crescem
sobre superfícies úmidas de alimentos ricos em carboidratos, como o pão velho, frutas e também verduras. Vocês já devem ter visto sobre algum pão aquela fumacinha negra que é conhecida como bolor negro do pão. Esse bolor negro é causado justamente por zigomicetos, mas eles também podem ser parasitas. Parasitas, por exemplo, de protozoários, de alguns vermes e também de insetos. E ainda nós podemos encontrar os zigomicetos em associações mutualísticas, associações que são conhecidas como as famosas micorrizas. As micorrizas são associações de fungos com as raízes de plantas e são benéficas para as plantas porque aumentam a quantidade de nutrientes disponíveis no solo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Na próxima aula nós vamos continuar estudando os filos dos fungos. Não percam e até lá!